Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. O seu nome era Elel, o aferidor de medidas, criado para um propósito. Diante do trono no céu, encabeçava todos os anjos a adorar o Criador. Dividia essa função com Miguel, os dois querubins no céu. Mas ele não se contentou e permitiu orgulho entrar no coração. Desejou ter o reino de Miguel, e a Deus ele deixou de ser fiel. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que as nações debilitavas, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei e reinarei. Portador da luz, ou estrela da manhã, o filho d'alva perdeu a luz, e do céu foi expulso por Miguel. Uma forma diferente de Cristo Jesus, mas ele não se contentou e permitiu orgulho entrar no coração. Desejou ter o reino de Miguel, e a Deus ele deixou de ser fiel. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra,
Visto aqui essas coisas tão simples que eu estou tentando mostrar aqui, eu queria mostrar algo também. Deixe-me ver aqui. Observe. Eu disse que daqui amor e vida começou a brotar de Jeová Elohim, e disto para o Logos, que saiu de Deus, o Filho de Deus. E lembrando disse era como uma pequena luz mística que poderia ser vista. Era o invisível tornando-se visível. O Espírito invisível se tornando visível através do Logos. Então você tem agora criação de anjos, querubins e serafins. Mas antes disto, você encontra outra coisa. Aqui houve alguém que veio também à existência. Vou colocar também para a caneta preta, fica mais fácil. Aqui. E aqui você vai ter, eu não sei desenhar bem, apenas para vocês entenderem. Aqui você tem, eu chamaria uma estrela. Não tem nada a ver com desenho de estrela. Qualquer criança faria mais bonito que isso. Eu nem pensei, que era só colocar um triângulo assim e tal. Eu sei desenhar uma estrela. Não é possível, mas nem pensei como. Tudo bem. Ali você tem Lúcifer. E de Deus, a grande fonte da vida, ele gerou seu filho, que é chamado a estrela da manhã. Aqui você tem o filho da manhã. Então você encontra agora dois seres. Um recebeu o nome de Lúcifer, portador da luz, doador da luz, lindo, belo, admirável. E ele tinha um trabalho excelente, era como um maestro, era puro louvor. Era puro louvor, era como um maestro. Quando ele caminhava era uma coisa tremenda. Música suave era tocada. Ele, no meio das pedras afogueadas, ele andava. Ele tinha em seu peitoral 12 pedras, representando os 12 fundamentos. Ele era, vamos dizer assim, o tal. Agora, chegou um determinado momento que Lúcifer invejou a estrela da manhã. Por quê? Ele não foi feito da mesma qualidade deste. Esse é o único gerado do Pai. E o William Branham disse: Lúcifer sentiu ciúmes e desejou para si o reino de Miguel. Agora vamos começar dizendo que estou pregando do testemunho de Jeová. E foi assim que eu passei 8 anos com essa pergunta engasgada, com medo de fazer para os pastores. Por que o irmão Branham disse que Jesus era Miguel? Eu tinha lido isso na mensagem. Eu conhecia a doutrina do testemunho de Jeová. Eu li muito sobre eles. Mas daí a pouco está o William Branham dizendo que Jesus era Miguel. Como é que é isso? E o medo de perguntar? Porque se perguntasse, ele dizia: olha, está com doutrina errada já. Entendeu? Então não tenha este medo que eu tive. Porque agora você tem resposta para qualquer coisa que você queira saber. Você pode não recebê-la no ato, porque nosso cérebro não processa com tanta rapidez como você faz a pergunta. É só você ter paciência, você terá a resposta. Porque nós temos todas as mensagens em mãos. Pode não ter em sua casa, mas tem quem tem e pode facilitar isso para você. Eu passei 8 anos com essa pergunta engasgada, sem ter coragem de chegar para o ministro, ou de levar isso para o encontro, e perguntar por que eu lembrando de Jesus era Miguel. Depois de 8 anos, quando chegou a mensagem princípio e fim da dispensação gentílica, e eu vi outra vez o lembrando falando, então num culto de perguntas e respostas, eu fiz uma pergunta como se fosse qualquer outro irmão, não é? E tal. E quando aquilo foi para o púlpito, tem uma pergunta aqui, perguntando se Jesus é Miguel. Esse ministro, inclusive, já partiu, né? Era como um pai para mim. Parece que Jesus era Miguel e tal. Não lembro, não lembro. Algum irmão conhece isso aqui? Eu que tinha feito a pergunta. Eu disse: olha, pastor, está na mensagem princípio e fim da dispensação gentílica. O irmão Branham disse que Jesus era Miguel. É isso mesmo? Ele disse: se o irmão Branham falou, então está falado. Já entrou no outro assunto, foi embora. Agora eu compreendo. Agora eu sei, graças a Deus. Pois bem, Lúcifer, o filho da manhã, ele desejou o reino de Miguel.
que era Cristo, o príncipe. E quando ele desejou o reino de Miguel, ele achava que era da mesma essência de Deus, como era o Logos que saiu de Deus. Eu disse para vocês no culto anterior que tudo está relacionado com a adoração. Esses dois altares que você tem aqui, desceu para o Éden, na adoração de Caim e Abel. E Caim quis provar que também era filho de Deus. Ele dizia: eu não posso crer, uma pessoa tão boa como eu, tão religioso. Não, senhores, porque Caim ouviu alguma coisa. Não pense que Adão e Eva deixou-los enganados da situação. Eles começaram a fazer perguntas. Eles começaram a perguntar: por quê? O que aconteceu? Como é que eu vim ao mundo? Do jeito que você faz pergunta. De onde eu vim? Qual é a minha descendência? Como foi que eu nasci? E antes de mim? Por que não temos, não é? Por que não temos irmão mais velho que nós? Do jeito que Jesus foi ensinado pelos seus pais terrenos, a respeito do seu nascimento, a respeito da estrela, a respeito dos magos, ou você acha que não? Do jeito que João Batista ouviu da morte de seu pai, no tempo da matança dos inocentes, do jeito que ele ouviu o que aconteceu, e você acha que eles não foram criados inocentes sem saber dessas coisas? Não, senhores. Ou você acha que quando João apontou Jesus, ele não sabia que Jesus era seu primo? Vamos tirar muitas coisas de nossas cabeças, gente. Ele estava esperando o sinal de Deus. Eles conheciam a história um do outro. Ou vocês acham que William Branham não cresceu sabendo da luz que veio para o seu berço? Por isso que é importante os pais. Vocês vamos lembrar um pouquinho agora? A entrevista com o profeta? Bem, vamos pelo princípio. Eu nasci no leste de Kentucky, numa pequena e velha cabana, perto de Banksville, e tal. Na manhã do meu nascimento, foi dito pelos meus pais. Ou foi uma revelação que ele teve quando era pequeno, a coluna de fogo brilhou sobre ele? Não, senhores! Caim e Abel sabiam do Éden, sabiam do paraíso, souberam da proibição, souberam da semente, da árvore, da vida e do conhecimento, do bem e do mal. Mas Caim queria provar que não é desse jeito. Eu vou adorar esse Deus poderoso. Quem sabe assim aplacarei sua ira. Mas era uma adoração sem revelação, porque Deus não tinha revelado para ele o plano. E quando este ser de luz, doador da luz, portador da luz, Lúcifer, quando ele desejou e achou que poderia ter a mesma honraria e tudo mais, a Bíblia diz: perfeito eras em formosura. Perfeito eras em teus caminhos, tu eras o aferidor. Nós ainda não chegamos nem no pouquinho de conhecimento de saber qual era o trabalho que Lúcifer desempenhava. Ele era o aferidor de medidas. Nada passava. Tinha que estar correto, tinha que estar bonito, tinha que estar perfeito. Ele era beleza e formosura em sua perfeição. Foi assim que ele foi criado. E mesmo assim, o pecado começou a nascer dentro dele, foi gerado dentro dele. Então, quando ele desejou o reino de Miguel, que Miguel é o príncipe, é o herdeiro do rei, e ele disse: eu também posso. Em outras palavras, somos irmãos. É melhor se separar de toda a incredulidade, viu? Vá para as cartas de João e veja como eles atuavam. Irineu conta que ouviu de Policarpo estas palavras: eu e o irmão João estávamos indo para os banhos de Éfeso, na cidade de Éfeso, nos lugares como um banho público, onde tinha um tanque, alguma coisa, tipo de piscina, onde os homens se banhavam. Não era como temos hoje água encanada.
E quando entrei ali com João, então ele viu que lá dentro tinha um determinado homem. Eu tenho o nome desse homem aqui, mas agora não dá para procurar. E quando João viu aquele homem lá dentro, João disse: vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Porque aquele herege está ali dentro. E eu não quero entrar aí porque os banhos públicos podem cair. Outra hora, ele encontrou direto com aquele homem. E o homem: ô irmão João, você sabe quem eu sou? Ele disse: eu sei, primogênito de Satanás, eu sei tu quem sou eu. Mas quem era esse homem? Foi um que levantou determinadas heresias naquele tempo. E por isso João escreveu primeira, segunda e terceira carta combatendo as heresias. Por isso estava mostrando ali a doutrina de Cristo a respeito do Pai e do Filho. E Irineu escreveu os 5 livros combatendo aquelas heresias. Quando este aqui desejou o reino de Deus, então houve batalha no céu. E Miguel expulsou esse dragão, essa antiga serpente, diabo e Satanás. Expulsou para a terra. Agora, se você observar, que nós não temos tempo para ir tão longe nessas coisas, esqueci até o relógio, nem sei aonde, acho que foi em casa, deixei o relógio, foi lá. Ou está aí do lado, não sei. Deixando de lado um pouquinho isso daqui, que nós vamos ter tempo de nos aprofundar nessa parte. Daqui você tem o rio da vida fluindo de Deus para o Logos, porque é assim que termina Apocalipse. Que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E esse rio da vida, ele começou a fluir de lá da eternidade. E isto vem passando de geração em geração. E se você não fizer parte desse rio da vida, se ele não estiver fluindo através de você, então a coisa está feia. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, porque há uma identificação dele como descendência direta de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E estas águas da vida têm que fluir. E o profeta, quando ele pregou a mensagem, a obra-prima, ele disse: Senhor Jesus, a grande fonte vivente, flui através de mim, flui através de nós. Aí daqui, você encontra isso descendo agora. Aqui você tem o primeiro, que foi o primeiro filho. Você vai ter tudo aquilo que você já conhece. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então você aqui vai ter Adão. Eu não sei desenhar de forma nenhuma, apenas para você ter uma pequena ideia, viu? Adão, não é? Você teria aqui Adão, eu não sei desenhar de forma nenhuma. E aqui do lado foi feito Eva. Ou se eu fosse bom do desenho, vocês iam ver só que coisa, viu? E aqui você tem Eva, aqui do lado. Tá, do lado de Adão. Não, eu sei que é engraçado os desenhos, mas só para você ter uma ideia. É como, hoje eu sou o professor, vocês são os alunos. Né? Pois bem, quando isso acontece, você tem agora este rio da vida que flui de Deus para o Logos, e isto veio então direto, o rio da vida puro, até Adão. Neste meio tempo, este ser infeliz já estava na terra, já tinha sido expulso. Então você tem agora um outro ser. Eu nem estou pensando a respeito das figuras, viu? Um outro ser. A serpente que seduziu a Eva. E a serpente colocou no ventre de Eva a semente do mal, pai natural da semente que foi colocada aqui, pai espiritual da semente que foi colocada aqui. E dentro desse ventre, pai natural foi colocado aqui. E dentro desse mesmo ventre, paternidade espiritual, aqui, o rio da vida fluindo. E o que temos depois disso? Uma mistura. E quando essa mistura foi feita, agora você vai ter duas coisas. As águas do rio da vida, ele foi então poluído. Já não era mais puro. Até aqui, você tem
o livro da vida do Cordeiro. A seção do livro, onde está o nome de todos os predestinados, filhos de Deus. Agora, começa a ser criada a segunda seção do livro, o livro da vida. Porque houve uma mistura. As águas se tornaram turvas por causa do veneno de Satanás, que trouxe através da serpente. Por que será que William Branham ficou mais um Oliveira semanas e meses discutindo o assunto do rio da vida? Irmão Oliveira disse: irmão Consuelo, foi isto o que o irmão Branham me contou quando discutimos este assunto a respeito das duas seções no livro da vida. Agora, você acha que essa mistura vai até onde? Nos dias de Jesus, já estava lá a semente do mal, como pregadores do Evangelho, como sumos sacerdotes e tudo mais. Isso, o Filho de Deus, aquele que sabe quem é a geração do Pai, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, a incredulidade do diabo, que tinha passado para seus filhos. Jesus se manifestou e apontou o dedo e disse: vocês não são de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus. Aí isto vem caminhando, e Jesus instruiu os apóstolos da forma verdadeira quanto a isto. E os apóstolos vêm, aí volta aquela parte. E se eu tivesse desenho, uma vez eu passei a noite inteira na igreja tentando desenhar na parede da verdade. Com régua, régua mesmo que os pedreiros usam, de 2,5 metros e desenhando e tudo mais. E vão chegar, misericórdia, o que é isso? Eu digo, eu estou ficando doido, estou ficando maluco. Está aqui e eu tenho que colocar para fora. Tivemos que pintar de azul tudinho por cima para cobrir depois. Então isto lá na frente, quando está na terra agora as duas doutrinas, já no tempo de Jesus, vocês vão encontrar outra vez gêmeos. Jesus e Judas. Foi gêmeos lá. Foi gêmeos aqui. E William Branham disse: dentro do mesmo ventre da madre da igreja será duas sementes. Outra vez. Gêmeos. E ele disse: quando a revelação vem, outra vez produz gêmeos. Mas pelas obras, pelos seus frutos, se conhece. Pelos seus frutos se conhece. Agora, vamos pensar um pouquinho nesses frutos para poder conhecer. Jesus disse: pelos seus frutos se conhece. Mas de que fruto agora estamos falando? Porque se é dentro da estrutura da verdadeira igreja, acontece isso. Outra vez é a madre produz gêmeos. Sabe o que é que o profeta ensina também? Na mensagem, os ungidos dos últimos dias? Que o fruto é o ensinamento do tempo. Então, quer saber qual é os frutos de Deus hoje? Observe o ensinamento. Quer saber qual é os frutos do inimigo hoje? Tentando destruir a semente de Deus? É o tipo de ensinamento. Leia na mensagem, os ungidos dos últimos dias, é logo no começo, onde ele mostra que o fruto é o ensinamento no tempo, no seu dia. Bem, eu gostaria de ir mais longe nisso aqui, mas o tempo já avança e eu queria completar umas palavras que eu falei lá a respeito do que Irineu nos ensinou. Quanto tempo eu tenho? Acho que já passou tudo mesmo? Já venci tudo tempo, foi? Eu acredito que sim. 8 horas? Eu posso ter mais 10 minutos? Meu Deus do céu, eu fico animado com isso então. Observe. Segundo o aprendizado, deixa eu fechar aqui isto aqui para pegar mais espaço aqui. Segundo o aprendizado do Novo Testamento, São Irineu usa o nome de Deus sem nenhuma especificação para designar o Pai mesmo, aquele que está lá na frente como um círculo, porque William Branham disse que era como um círculo, a eternidade que era Deus. Então, os gnósticos, eles têm separado ao Pai do contato direto ao mundo. Quando eu falo os gnósticos, esta foi o tipo de heresia que Irineu combateu, era chamado os gnósticos, que seriam buscadores de conhecimento. Gnose é conhecimento. Irineu estava combatendo as suas heresias, dizendo:
tem a verdadeira gnose, que é o conhecimento do Pai. Mas esta gnose, ou esse conhecimento, que buscado por Marcião e pelos outros hereges que estão junto com ele, isto é heresia do diabo. Pois bem, eles dividiram Deus e dividiram uns 12 éons, que eles chamam ao redor, e um pleura e tanta coisa. Era uma loucura a doutrina desses gnósticos. Doutrinas estas que estão até hoje e chegam no tempo do movimento da nova era, na entrada da era de Aquário, como chama, a partir do ano 2000 para cá, e isso tem proliferado de uma forma tal que você não sabe o que é quem, e eles estão passando como verdadeiro, e determinadas heresias que hoje tem mesmo dentro da mensagem, isto veio desde lá. São coisas antigas, não é coisa nova. Então nós não podemos combater a heresia de hoje a não ser com a verdade de hoje. E a heresia de hoje é a mesma dos dias de Irineu. A verdade de hoje é a mesma também dos dias de Irineu. Aí começa aqui. Assim ensina a Escritura. Esta é uma só, porque tanto o Antigo como o Novo Testamento são a palavra de um Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou lendo Irineu contra as heresias, número 2, segundo livro. Observe. Aí ele mostra a identidade do Filho. A identidade do Filho e de sua obra salvadora como projeto de seu Pai. Isto é o que Jesus disse. A obra que eu faço não é minha, é do Pai. A doutrina não é minha, é do Pai. O que eu falo, eu aprendi com meu Pai. O que eu vos ensino, eu ouvi do meu Pai. Como eu ouço do Pai, assim eu julgo. E tudo isso. Isso é o que Irineu está nos dizendo aqui, nessas poucas palavras. A identidade do Filho e sua obra salvadora, como projeto de seu Pai, é o que garante. É o que garante a revelação completa da unidade divina. O mesmo e único que anunciaram os profetas é o Filho do único Pai. O mesmo que se encarnou para recapitular em si a todos os seres humanos que se haviam apartado do plano divino. Morreu, ressuscitou por nós e está sentado de novo à destra de seu Pai. Essa é a doutrina de Irineu. E se ele tinha uma compreensão perfeita sobre a divindade que William Branham ensinou, nós temos que aceitar o que ele ensina então. Ou você vai ter que desfazer do que William Branham disse. Daqui a pouco alguém começará a pregar e dizer assim: estão buscando lá atrás, Irineu já morreu, era um bispo católico. Vão começar a dizer isso. E vão se esquecer que William Branham foi quem nomeou pelo Espírito Santo aquele homem como o segundo mensageiro. Do jeito que estão esquecendo que William Branham nomeou o reverendo Liveiro como um homem destro na doutrina. Se esqueceram disso, porque se acharam que entendia tudo. Bem, observe isso aqui. O Evangelho de João, Irineu podia muito bem falar sobre o Evangelho de João, porque foi mentor de Policarpo, e Policarpo foi mentor de Irineu. O Evangelho de João, comparado com os sinóticos, o livro dos Atos e as epístolas de Paulo, assim como todo o Novo Testamento em seu conjunto, ensinam que não unicamente é o Filho encarnado e o que se encarnou, senão também que é o mesmo, o Filho do Pai Salvador, e que levou a cabo a economia, que é o plano no total de Deus. Observe. Porque os gnósticos estavam dizendo que Jesus era um entre tantos, que o Deus verdadeiro, não o Jeová do Antigo Testamento, que ele já diz que é outro, que estava enviando aos poucos e todas aquelas coisas. Então Irineu está dizendo que todos os evangelhos, as epístolas de Paulo e Atos dos Apóstolos anunciaram que aquele que nasceu é o mesmo e único Filho do único Pai. Observe. Aí ele continua, Irineu continua. Jesus revelou a um só Pai, o mesmo Criador do universo. Sim, como os gnósticos dizem, o Pai fosse outro, Jesus nos haveria enganado,
porque os gnósticos não acreditavam que o pai de Jesus era o Deus verdadeiro. Eles tinham um outro Deus além do pai de Jesus ainda. Eles estavam começando a infiltrar esse tipo de coisa. E quando Irineu combate essas heresias, ele nos dá clareza de que há um Deus que gerou um filho. Amém. Veja só. As tentações do deserto atacavam o ser mesmo do Senhor, como filho do Pai. Se tu és o Filho de Deus. Ao resisti-la, às tentações, com suas respostas, o Senhor demonstrou que seu Pai deu a lei e o Antigo Testamento, vencendo ao diabo com as palavras da lei. Amém. A lei dada pelo seu Pai. Observe. Jesus orou ao único Pai, ao que conhecia como Deus. Irineu está nos dizendo que Jesus orou ao único Pai e que ele conhecia aquele Pai como Deus. E é o que ele diz: meu Deus, vosso Deus, meu Pai, vosso Pai. Ao jovem escriba que perguntava a Jesus pelo principal mandamento da lei de Deus, a quem pregava como seu pai, lhes respondeu com o que se lia na lei antiga, para mostrar que o mesmo e único Deus é seu Pai. Porque Jesus respondeu com o que tinha na lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Bem, Jesus ensinou esta identidade também em suas parábolas e milagres. O Pai do unigênito, esta fé supõe, em primeiro lugar, que o unigênito não é diverso do Filho, não é diferente do Filho. O unigênito é o Filho, o Verbo. E não é diferente de Cristo, o Filho feito carne, é o mesmo. Os gnósticos blasfemam ao atrever-se a narrar uma geração misteriosa do unigênito, que a Escritura não conhece. Certamente, esta geração é um mistério inefável, mas o sabemos parcialmente e em parte, em imagem, como Deus tem querido revelar por sua palavra. É semelhante à criação. Conhecemos o fato pelas Escrituras, mas nos fica oculto o modo como Deus a realizou. Veja, o modesto conhecimento da verdadeira gnose, que é o verdadeiro conhecimento, que temos. Ele agora está falando dele, que era como guardião da doutrina apostólica. Veja, o modesto conhecimento, a verdadeira gnose que temos, é o que recebemos como um dom imerecido da parte do Filho mesmo, por meio do qual o Pai tem querido manifestar-se. Isso é claro demais, não é? Pois bem, observe. Sabemos que Deus é Pai, ante tudo e de modo primordial, porque a Escritura ensina que desde sempre gerou a seu Filho. Irineu aprendeu isso de quem? Hoje, você encontra pregadores dizendo que Jesus só começou de Maria para cá. Jesus foi gerado do ventre de Maria e para cá. E ainda, aquele filho é o próprio Deus, e filho é só um ofício de Deus. Os apóstolos não criam em tal coisa. Agora, se você tiver medo de dizer que isso é heresia, eu não sei quando é que você vai ter coragem de reconhecer o que é uma heresia. Se você não crê na pré-encarnação do Verbo e achar que Jesus só começou de Maria para cá, você vai ter problemas com a mensagem do profeta, quando ele nos ensinou aquilo, que de Deus saiu o Logos. E o Logos, ele disse: eu vejo como se estivesse brincando na porta do Pai, colocando as coisas no lugar. E o irmão Branham cita o estado do Texas. E o irmão Branham cita partes da terra, de que lado ficou. Você diz: é uma historinha que o irmão Branham estava contando. Não, senhor. Ele não contou uma vez só, ele contou 3, 4 vezes. O irmão diz assim: olha, o irmão Branham não estava contando uma historinha, ele estava nos mostrando como realmente aconteceu. Amém. Caso contrário, você vai ter que dizer que o Gênesis é uma história fantasiosa, como diz os críticos da Bíblia. Como eu disse para vocês da outra vez que eu estive aqui, que Moisés chamou os filhos de Israel e disse: vocês querem saber o que aconteceu? Como começou? Queremos, porque somos descendentes de Abraão, cremos num Deus desconhecido, se manifestou lá como eu sou, como é que... Então Moisés começou a contar.
E eu ainda fiz aquela cena, dizendo que sentou todo mundo, quem sabe em cima das pedras, e Moisés levantou a sua voz rouca, a sua barba já grisalha, já perto da morte, e disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele começou a contar. Aquilo foi uma historinha fantasiosa? Não, senhores. Então não veio me dizer que William Branham contou uma historinha quando ele nos levou para o momento antes de João e antes de Moisés. E foi contar antes da terra, céu, anjo, querubim, antes de Lúcifer. Ele nos leva para o momento quando o Espírito invisível se tornou visível, quando logo saiu de Deus e se apresentou como uma luz. Irineu ainda aqui. Embora a maneira desta geração se tem reservado como um segredo de sua vida íntima, e só ele sabe. Mas o Filho, enquanto verbo, quer dizer, enquanto palavra do Pai, o manifestou no Antigo Testamento, o Filho, enquanto verbo. Como palavra do Pai, manifestou o Pai. Desde o Antigo Testamento, desde a criação. Esta revelação culminou na encarnação da mesma palavra para seguir mostrando a Deus na carne e chamá-lo seu Pai. Claro que os gnósticos não podem admitir este último. Está Irineu falando. Claro que os gnósticos não podem admitir este último, porque pregam que a carne é radicalmente corrupta. Sabe o que aqui um pregador disse há poucos dias? De se Jesus tivesse um espírito, ele tinha que ser convertido. Porque eles creem que o Espírito de Jesus é unicamente o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo deixou na cruz, então o corpo morreu. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. William Branham disse: o Pai não habitou nele antes do Jordão. O Pai habitou nele em plenitude no Jordão e o deixou no jardim de Getsemane. E com que espírito Jesus caminhou desde o nascimento até o Jordão? Ele tinha um espírito como nós temos. Com que espírito Jesus caminhou do jardim de Getsemane até a cruz? Com um espírito como nós temos. E esse espírito ele entregou nas mãos do Pai e disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Então entregou sua vida, morreu. E quando Deus o ressuscitou dos mortos, porque nós temos 18 afirmações no Novo Testamento que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, William Branham conta, não sei se na mensagem, a crueldade do pecado, ou a sempre presente água da rocha. Ele diz que, ele mostra a separação. O corpo foi para a sepultura, a alma foi para um lugar, o espírito para outro. Um desses três foi para o inferno libertar as almas que estavam em prisão. Não é isso? Eu não sei em qual mensagem ele explica isso, mas eu lembro desta citação. E que na manhã de ressurreição, então se encontrou todos os três e Deus o ressuscitou dos mortos. Pois bem, Jesus tinha corpo, espírito e alma. E o William Branham afirma isto na mensagem A Vida Escondida. Quando Deus esteve na terra, ele morou numa casa de 3 cômodos, no corpo, espírito e alma de seu Filho Jesus Cristo. É assim que Jesus fica sentado no trono. Ele não está lá como uma coma, assim, ó, morto, porque o espírito está aqui na terra. Não, senhores, eu não preciso de um advogado que dorme em serviço. Eu não preciso de um intercessor que está em estado de coma. Não, senhores. Observe que aquele que vem à terra e que aconteceu desde aquela manifestação no livro de Atos, não era o que estava mais dentro. Porque o Deus que habitou em plenitude em seu Filho Jesus Cristo, do Jordão até o jardim de Getsemane, e depois o deixou para que ele morresse como homem, na manhã da ressurreição, Deus o ressuscitou dos mortos e o levou às alturas celestiais e o colocou à sua destra. E o que é que desceu para a terra? William Branham disse: o manto que o envolvia. Já não era mais aquele que habitava dentro dele, era o que estava envolto. William Branham disse: o manto que o envolvia. O Espírito Santo veio para estar com a igreja e se manifestou no Pentecostes como línguas repartidas de fogo. E encontrou com Paulo lá na frente como coluna de fogo, se identificando agora
com o nome que tinha sido manifestado pelo seu filho, Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Paulo, quando observou isto, e viu isto lá no Antigo Testamento, e viu isto em seus dias, e como profeta viu também o futuro que acontecia, ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí o profeta nos diz: coluna de fogo nos dias de Moisés, coluna de fogo nos dias de Paulo, e agora nesses últimos dias ele se manifesta outra vez como uma coluna de fogo, e tem vindo para mudar nossos corações. Veja que coisa. Irmãos, não tem segredo, porque o segredo está revelado. É questão de deixarmos de lado aquilo que temos aprendido. Porque quem nos ensinou está provado pela Bíblia e pela mensagem que eles não sabiam exatamente das coisas, como eu não sabia. Custa dizer que não sabia, gente? Custa dizer: professor, eu preciso de reforço. Eu sei, eu até me esforcei e tudo, o senhor passou a lição, mas eu preciso de umas aulas de reforço. Custa isso. A não ser que aconteça um erro. Minha filha teve esse problema no começo do ano, mês de janeiro, fevereiro. Colocaram ela de reforço junto com as outras crianças. E ela chegou em casa triste, envergonhada, meus colegas, minhas amigas estão rindo de mim e tal. Por quê? Porque estou de reforço. Ah, mas tudo bem, você não fez a lição. Não, mas eu fiz, pai. Tive que ir no colégio, tive que ir lá como é que chama? Na reunião de pais e alunos para saber o que é que tinha acontecido. A professora disse: olha, realmente a melhor aluna que tem, houve um erro. Então vamos consertar esse erro. Por que está de reforço? Ela não merece estar de reforço. Agora, quem realmente merece estar de reforço, precisa estudar. E tem muita gente aí que não quer mais ser aluno. Quando precisava voltar outra vez para a sala de aula, voltar para o banco, sentar e ouvir e aprender. Porque quando tem um para ensinar, eu me assento, fico quieto e não digo uma palavra. Quando o irmão Brian Consorec veio dos Estados Unidos e alugamos um ambiente lá na cidade de São José dos Campos, onde ele deu a primeira palestra, agora no mês de março, os irmãos disseram: olha, irmão, vai lá para fazer a abertura. Eu digo: não, senhor. Chamei o irmão e disse: vai lá na frente, cante 2 hinos e cante Somente Crer. E foi assim que foi feito. Por quê? Só porque tinha gente fora? Só porque tinha um pastor, alguns pregadores ali, alguns aspirantes e tal? Aí eu ia lá na frente para dizer: sou eu que estou convidando esse homem para vir para o Brasil? Não, senhores. Eu não quero que essa coisa fique atrás de mim. Eu não quero que isso fique com o meu nome nisso. Isso é um trabalho dele. Isso é um trabalho dele. Amanhã eu poderia estar em qualquer situação, poderia estar sentado, poderia estar morto, poderia estar caído, poderia estar onde for, mas o aprendizado que você está tendo, isso permanece com vocês. Isso é muito mais importante do que um homem, do que o companheirismo, do que o ministério, do que uma grande igreja. Isto é o trabalho de Deus. E Ele pode usar qualquer um de nós, Ele pode usar qualquer um de nós. Ele pega um vaso, usa, depois solta aquele vaso, deixa para lá e usa outro, solta, usa outro. E se você não quiser ser usado, sai da frente, porque Deus vai usar alguém. Irmão Oliveira disse: se você não quiser se aprontar, meu amigo, então não atrapalhe, porque alguém está precisando se aprontar. Deus levará uma igreja preparada, está alguém se preparando. Então, se você não quiser se preparar, não atrapalhe quem está se preparando para o rapto, porque isto é fato, acontecerá um rapto, e Ele já veio para nos levar. Ele está aqui para nos levar. Ele não vai subir outra vez para depois voltar de novo e ficar boing, subindo e descendo. Ele veio esta vez e só sai com a igreja. Por isso ele veio manifestar o último atributo dele, como juiz supremo. E como juiz supremo ele revela alguma coisa, como ele revelou para Abraão. Ele não sai da terra antes de levar a igreja. Ele veio para aprontá-la, porque Deus veio cuidar desta igreja. Porque a noiva de Adão caiu, a noiva hebreia caiu, a noiva gentílica caiu. Esta, William Branham disse, ela está preordenada para não cair. E para se acertar disso, Deus mesmo veio para cuidar de nós, dirigir nossos passos, quebrar as cadeias de ferro, as trancas de ferro. Aquela profecia do Antigo Testamento vai arrebentar com tudo que tentar ficar pela frente. Ele levará seus filhos de uma forma secreta e escondida aqui desta terra. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial,
Nós te agradecemos o nome de Jesus Cristo, por tua graça e bondade para com cada um de nós, Senhor. Ajuda teu povo, ajuda teus filhos. Nós cremos em tua palavra. Somos tão pequenos diante de coisas tão preciosas e grandes, Senhor. Se não fosse o teu amor e tua misericórdia, jamais saberíamos destas coisas. Obrigado pelo plano que destinaste para nós nesses últimos dias. Obrigado por sermos a semente que secaria, que amadureceria diante do sol da justiça, que veio trazendo salvação sobre as suas asas. No nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados e nos prepara para aquele grande dia e aquela grande hora que está se aproximando. No nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Deus os abençoe. Muito obrigado. Orem por nós. Deus abençoe. Amém. Os irmãos poderiam sentar um momento? Agora, chamar a atenção dos irmãos para algo. Você acha que isso aqui é do pastor Rosendo? Pastor Braia pregou isso lá em São Paulo, esse assunto aqui. Você acha que este assunto também é do pastor Braia? Do reverendo Braia Kosuek? O pastor Braia, para pregar lá em São Paulo, ele teve que ouvir de um outro homem chamado Levi. Você acha que isso é do Levi? Também não é. Para o irmão Levi pregar isso, ele teve que ouvir de outro homem chamado William Marion Branham. Amém, irmãos? Então, veja bem o que nós temos em mãos. É isso que eu quero chamar a atenção. Veja o que nós temos em mãos. Que é uma das coisas principais, importantes. Vocês podem ver, se vocês tiverem, os que estiveram lá em Citrolândia, aquele estudo, tudo volta e cai para a deidade. Tudo cai para a deidade. Tudo cai para o ensino da deidade. Tudo cai para a revelação da deidade. Tudo cai junto. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Veja quando no princípio criou. Veja o que produziu. Produziu gêmeos. Na criação produziu gêmeos. Na formação, capítulo 2, a seguir de Gênesis. Na formação produziu gêmeos. Depois do capítulo 2. Depois produziu gêmeos cá na frente, cá no meio, quando Deus ia consumar a redenção. E assim por diante. No dia de Pentecostes produz mais gêmeos. E hoje outros gêmeos produzidos de novo dentro da mensagem. Dentro da revelação produziu gêmeos. Dentro da revelação há gêmeos. E eu fico muito satisfeito porque em 2003 eu preguei uma mensagem intitulada Onde estão as virgens nessas? E ontem nós lá em casa, o irmão pegou a mensagem do pastor Levi, do irmão Levi, o rapto, o rapto, primeira parte, ele estava dizendo a mesma coisa que Deus me deu inspiração para falar. Então, veja bem como Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra? Está certo. Deus está em sua palavra. Primeira parte ali. Então, veja bem como que isto é muito importante. Veja aqui. Eu até notei aqui algumas coisas aqui. Lembrei da mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 10. Irmão Branham disse: a primeira criação foi Deus mesmo. Veja bem para você ver. Pergunta e resposta sobre Gênesis 10. Quem tiver em casa, leia. A primeira criação foi Deus mesmo. E de Deus saiu o Logos, o qual foi a palavra, o qual foi o Filho de Deus. Amém? Veja bem para você ver. A primeira criação foi Deus mesmo. De Deus saiu o Logos. Veja bem o que o irmão Branham diz na mensagem, a presença não reconhecida, pregada em 18 de junho de 64. Ele disse: Deus mesmo criou a palavra. Amém, irmãos? Criou a palavra. E Ele, o próprio Deus, está aqui agora para confirmar isso. Amém? Ou seja, confirmando a doutrina. Ele estava confirmando o que ele tinha feito. Ele estava aqui mesmo confirmando o que ele tinha feito. Criado a palavra. Presença não reconhecida. Ele mesmo criou a palavra. Presença não reconhecida. O irmão Branham diz aqui.
Aqui na mensagem Chamando Deus em Cena, pregada em 63, em 8/4/63, irmão Branham disse: existe um Deus, vê, não 3 deuses. Oh, como muitos de vocês trinitarianos bagunçaram tudo isso, e como vocês unicistas bagunçaram tudo isto também, dele ser um como seu dedo. Oh, os dois estão errados. Vocês bagunçaram tudo. Como Jesus poderia ser seu próprio pai? Então, irmão, veja bem. Por isso que Jesus colocou isso em São Mateus 16 como fundamento da revelação. Quando foi dito da boca de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Veja, é sobre esta revelação que ele ia edificar a igreja. A revelação de quem Jesus é, Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, sobre esta revelação, todo o Novo Testamento, nas cartas paulinas, está edificado isso à igreja. Amém, irmãos? Então, quem fosse membro de Paulo, quem fosse membro de Timóteo, quem fosse membro de São João, de João, quem fosse membro desses homens, não ia ficar com eles, porque iam cansar seus ouvidos de ouvir eles dizerem sempre a mesma coisa. E isto, irmão, não pode acontecer com você que se diz ser revelado. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, como forma de doutrina que aprendestes, foi o que Paulo disse a Timóteo. Como a forma de doutrina que vós recebeste, que você recebeu, ficai nela. Então, irmãos, isto é o que o irmão Branham enfatizou. O irmão Branham disse que ele havia pregado a mesma coisa que Paulo. Quando falou de Paulo, dos demais, que pregou a mesma coisa. Aí nós foi para o lado mecânico da coisa. Nós foi para o lado do mecânico, sem ver a dinâmica. Aí nós foi para o lado mecânico. Por isso que hoje, quando você tem esse gnóstico da verdadeira revelação, então você descansa, você fica descansado, porque você pega todas as mensagens de irmão Branham, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Você pega todas as mensagens de irmão Branham, na qual ele pregou, e ele ensinou muitas coisas. Mas se você fazer um resumo da mensagem de irmão Branham, do que é a mensagem de irmão Branham, você vai ver que o resumo da mensagem de irmão Branham é o 7º selo. Amém, irmão? Porque é a revelação de si mesmo no nosso tempo. E quando ele pregou o 7º selo, quando ele pregou em 4 de dezembro, o sermão intitulado O Rapto, ali sim, ali desembanhou tudo. Ali entrelaçou. Ali eu estava pensando isto nas palavras do irmão Levi, no parágrafo 56, o rapto, ali esclarecedor de sua presença. Eu pensei ali, assim. Eu pensei assim. O rapto que o irmão Branham pregou saiu de dentro do 7º selo. Amém? Vamos ficar de pé. O pastor está dizendo ali, com certeza. Graças a Deus. O irmão entendeu, irmãos? Deus, ele precisava se revelar a si próprio nesses dias que nós estamos vivendo. Ele precisava revelar a si próprio. Era o segredo, o mistério que estava escondido debaixo do 7º selo. Quer falar alguma coisa? É o que estava escondido, irmão. Hã? Orar? Tá. Ah, tá. Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, está esse pedido, Pai, colocado, Pai. É uma enfermidade. Ó Deus, sabemos que o Filho do Senhor manifestou para poder destruir, desfazer as obras do diabo, Pai. Foi para isso que o Filho foi manifestado. Ó Deus, confirma a sua presença, Senhor. E o Senhor, ó Pai querido, o autor de toda a vida,
Aqui está, Senhor, como o Senhor manifestou o teu Filho aqui nessa terra para desfazer, estamos agora, Pai, orando, Pai querido, intercedendo por esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja feita a tua perfeita vontade, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, nós não podemos estender mais, porque o pastor tem que viajar, tem que pegar o ônibus. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Peço aos irmãos que sempre as suas orações lembrem do pastor Rosendo, lembrem de sua família, né? Esse esforço está conosco aqui nesse companheirismo. Então, através disto, olha, põe a sua cabecinha no travesseiro, pegue as mensagens para ler, você está descansado. Amém, irmãos? Você não ficará mais envolvido com... você vai ficar envolvido com aquilo que como está germinado no país e no mundo. Então, veja bem, a coluna de fogo está aqui na terra, e a coluna de fogo está identificando e vindicando uma mensagem. Amém, irmãos? Então você tem que ter revelação suficiente para saber onde essa coluna de fogo está vindicando a palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai querido, pelo irmão, pelo pastor Domingos. Pai querido, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa abençoar seu ministério, sua família, sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, agora estamos despedindo para casa. Através da chuva de ensinamento derramada, Pai, temos aproximado mais do Senhor. E quando aquelas palavras do profeta diz, quando a noiva reconhecer exatamente quem ela é, ela tem que reconhecer quem ele é primeiro. E quando ela reconhece quem é ele primeiro, ela então reconhecerá quem ela é. Então o rapto sucederá. Ó Pai, obrigado. Estamos caminhando agora mesmo desse rapto, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, obrigado, ó Pai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Amém.